Iniciando a gravação da aula aí do dia 29 de outubro, com o tema perícia ambiental. Vamos lá. Perícia ambiental, estudo de caso. Bem, não sei se já tiveram a disciplina de perícia, se ela foi presencial ou foi online, mas vamos ao conceito de perícia aí, né? Perícia é atividade que tem como principal função investigar e procurar possíveis causas de determinado acontecimento, com o objetivo de solucionar os fatos de forma técnica, provando para as autoridades responsáveis, né? Não só para autoridades, né? Mas para quem solicita aquela perícia, né? O certo é que perícia é como se fosse uma verificação, uma revisão, uma análise, né? Criteriosa por um profissional extremamente habilitado, né? E conhecedor, né? Daquele determinado tema, daquele assunto, né? Quase um cientista, e que consiga, de fato, interpretar, né? Desvendar, analisar o fato de forma bastante acurada, bastante cuidadosa, e emitir um parecer no sentido daquilo que foi identificado pela situação proposta, né? Então, perito, né, o nome está dizendo, é um perito, um cara realmente que conhece daquilo que está sendo analisado de forma bastante especializada. No caso da perícia ambiental, é só puxando aí o link para o aspecto ambiental, né? Mecanismo usado para analisar informações e acontecimentos de atividades relacionadas com crimes ambientais por meio da chamada Lei dos Crimes Ambientais. Essa lei veio com a promulgação da Constituição, 1998, né? Ou seja, a perícia avalia as condutas nocivas ao meio ambiente. Bem, no que se refere à questão da legislação ambiental, aí a gente, enfim, a gente conhece alguma pouca coisa, mas é um assunto que pode levar um dia inteiro aí de discussão, né? Tanto no aspecto legal, né? Quanto no aspecto, de fato, como aplicar, né? Essa legislação ambiental. São diversos fatores, né? Muitos interesses econômicos envolvidos, né? Na questão que envolve o meio ambiente, né? E, enfim, é uma discussão longa. Mas o certo é que existe uma lei, né, dos crimes ambientais, e elas são passíveis de ser executada, né, com fiscalização dos órgãos ambientais, que ultimamente não estão tão atuantes assim, e aí depende muito do fator governo, né? Governo. Meio ambiente depende de governo, gente, não tem jeito, né? Se o governo não atuar, fica difícil, né? O governo que tem o poder de, enfim, pôr para funcionar, né, a própria legislação, atuar, fiscalizar, né, criar mecanismos, né? Trata-se de um programa social. Meio ambiente é uma questão social. Então, se o governo não tiver envolvido nesse projeto, a coisa não avança, né? A gente está vendo aí, não é nem uma questão política, mas é o que de fato está acontecendo, né? Por exemplo, os governadores, né? Parece 22 governadores se reuniram para poder criar um comitê, como se fosse um comitê mesmo paralelo, né? Para não para participar, né? Enfim, dos eventos, né? Voltados para o meio ambiente, que eles estão perdendo, estão entendendo o seguinte: se o governo federal não faz, alguém tem que fazer, né? E então os estados se reuniram para poder, né, de forma paralela, né, o presidente desse conselho fala que eles não são, não é um contraponto ao governo, é mais uma ajuda para o governo. Mas, na verdade, a gente sabe que né? É um contraponto, que o governo não faz, então os estados têm que fazer, para que não se perca, inclusive economicamente, né? Já se tem percebido aí que se as empresas, né, as empresas estão se movendo nesse sentido, senão elas vão perder espaço na economia mundial, né? As empresas que não são ecologicamente responsáveis, enfim,
estão perdendo espaço no mundo inteiro, né? Já se fala em criar um imposto adicional para aquelas empresas que agridem o meio ambiente e não, enfim, não fazem a sua parte, né, no que diz respeito à conservação do meio ambiente. Criar um imposto adicional. Mas esse imposto adicional não é aqui no Brasil, não. Esse imposto adicional é lá fora. Aqui nós teríamos dificuldade de aplicar isso, né? Mais imposto é complicado, mas lá fora. Sei não, hein? Oi? Sei não, hein? O país que mais paga imposto no mundo, para poder criar mais um imposto, custa nada, né? Não custa nada, mas estou falando Mas assim, vai ser não com mais esse difícil, governo, né? porque é mais difícil essa questão ambiental exatamente pelo fato de ser do tema ambiental ser muito controverso, né? Economicamente falando, sabe? É muito difícil ter apoio, né, do Congresso, né, para aprovar esse tipo de lei de aumento de imposto, tem que ter apoio do Congresso, né? E a gente sabe que o Congresso é formado por lobistas, né? Tem uma série de lobbies ali empresariais, né? Uma série de empresas Formado por por trás daquilo. ruralistas, né, professor? Exato. Então, é muito difícil conseguir romper essa barreira aí para poder aprovar esse tipo de imposto, né? Imagina, imposto para as empresas que agridem o meio ambiente no Brasil. Acho muito complicado, mas lá fora já se tem isso em mente e por isso que esses governadores estão se reunindo, que estão percebendo o seguinte: a economia dos estados, né, que sentem mais assim quando a coisa não acontece, é o estado e o município, né? O governo federal é como se fosse, ele é gestor do país inteiro, mas quem sente mesmo é nós aqui nas cidades, né? Nas cidades do estado, né? Claro. Então, se o Não, governo se não está. vê que as coisas estão mudando mesmo, né? Você vê chuva de poeira, umas coisas que a gente nunca viu na vida, né? Exato, não tenha Então, dúvida. Não, tipo assim, é real, né? é real, é É real. E não real, é não só tem ninguém aqui, né? inventando isso, né? Olha, bom, nós presenciamos aí na semana agora que passou, essas 2 semanas, né? Assim, o clima mudou aqui, né? Em Belo Horizonte, aqui na região, né? Fazendo frio, né? Isso, fez frio e de repente dava aquelas nuvens pesadas e não chovia, né? E não É, chovia, e de repente chovia e parava de chover. Então, enfim, e a gente lembra que há pouco tempo atrás, né, gente? Entrava no clima na determinada estação, a gente ficava assim, 3 dias chovendo, né? Aquela chuva mansa, é, depois parava, quer dizer, esses momentos estão passando. Então, a gente está sentindo. Foi anteontem, me parece, deu um calor tremendo, um sol muito quente, e hoje já está mais fresco. Enfim, isso é a gente que está aqui, né? Agora, tem regiões aí, na Veja dessa semana passada, veio com alguns retratos, né? Enfim, de algumas regiões no mundo. Gente, as geleiras, assim, apareceu uma foto de um urso polar em meio a, sei lá, 7 metros quadrados, assim, e no entorno dele só água. Não tinha tudo gelo, derretido, né? tudo Não tem. derretido. É uma coisa Tá assim, acabando com o ambiente deles, né? exato, fora do contexto. Então, acho que em Bangladesh também, em função das queimadas, né, a população morrendo, e assim, regiões que eram extremamente férteis, totalmente assim desertas, assim. Então a gente vê assim que agora realmente parece que a situação está chegando a um nível de gravidade X que não dá mais para adiar. E se os governos não se unirem, não vai acontecer. Imagina, gente, sem querer entrar nesse aspecto político mais uma vez, né? Vão todos os Mas não presidentes, tem né, dos como, países professora. vão partir lá para esse evento, né? O único que não vai é quem? É o Brasil, é o presidente do Brasil. Ô, Não, gente, nós não temos presidente, né, professor? é uma Vamos ver. vergonha, né? É uma vergonha. Não, eu tenho vergonha. Eu acho Eu até tenho melhor não. vergonha de falar que a gente. Tem hora que a gente dá vergonha mesmo, né? Para o mundo inteiro. A gente está sendo realmente um páreo para o mundo inteiro, uma vergonha. Não, Mas, vergonha. enfim, né, gente? Vamos lá. Não, vamos continuar. Não, mas Vamos na perícia não contábil tem. aqui, né? Senão a gente Não, fica. é porque não é Mas isso tomar aqui. partido. Não estou tomando É o que partido. está acontecendo. A gente Não, não tem tem como que não.
não tem como falar de uma coisa sem puxar a outra, não. Não Senão vai tem. ficar vaga. Aqui, ó. Nós estamos falando aqui, ó, de lei dos crimes ambientais, que é a lei que dá base à questão das perícias. É com base na lei que se expressa em laudo pericial técnico, né? É, Aquilo que se observou. Então, assim, querendo ou não, se a lei não é cumprida, se o governo não é, trata corretamente, fica difícil, não tem. Mas não, para que fazer a perícia? Para que não vai dar resultado? Uai. Então, é aquele negócio, né? Mas, é, enfim, existe uma lei, né? Está para ser alterada aí, enfim, já falamos sobre isso um pouco. Mas o certo é que essa lei aplicada precisa, por vezes, em algumas situações, de um perito para poder fazer a interpretação do fato com base na lei que existe e emite um parecer, um laudo pericial para que o juiz, enfim, as partes interessadas possam enxergar melhor o fato. Então, o perito é aquela pessoa experimentada, extremamente competente para poder fazer e tecer o laudo. Bom, existe a diferença entre o perito oficial e o perito judicial, né? Perícia oficial, chamada perícia oficial, e a perícia judicial, né? A perícia oficial é aquela onde quem atua são os peritos dos órgãos públicos, né? São as pessoas do Ministério Público, né? Dos agentes ambientais, enfim, são peritos, engenheiros ambientais que estão lotados lá no IBAMA, enfim, esses são os peritos chamados de peritos oficiais, né? Que são preparados exatamente para fazer esse tipo de análise. Já a perícia judicial é aquela onde o juiz, né, que é o responsável por uma determinada ação, demanda, né, ele indica um profissional especialista, obviamente, esse profissional especialista, se é uma questão ambiental, o juiz vai indicar alguém que realmente conheça do meio ambiente, um engenheiro ambiental, né? Alguém que consiga realmente dar um melhor diagnóstico para ele, né? Naquela área. Esse profissional atua como perito apenas durante o tempo em que o processo estiver ocorrendo. Então, enquanto o perito oficial, né, dos órgãos ambientais, ele é concursado, está lá, enfim, o perito judicial, ele trabalha sobre uma determinada demanda específica. Terminou o laudo, emitiu o laudo, está feito o trabalho. Muito bem. Obviamente, né, o juiz, para indicar um perito, né, hoje, né, por exemplo, na área de contabilidade, nós temos lá uma relação, né, tem um canal de comunicação entre o judiciário e os profissionais peritos, né, da área de contabilidade, onde ele consegue enxergar quem são as pessoas, né, qual o nível de especialização, né, os trabalhos que já foram executados, né. Então, hoje, nós temos um facilitador nesse canal de comunicação para chegar nas pessoas, os especialistas certos, né, para se fazer tecer aquele laudo. Mas é de deliberação do juiz escolher quem é o profissional especialista responsável, né? É ele que escolhe o perito. E aí tem uma relação aí técnica, né, de importância, né? Então, o juiz normalmente escolhe aqueles profissionais que ele já conhece, né, que já fizeram alguns trabalhos anteriores, né? É difícil entrar, às vezes, né, nessa questão de perícias judiciais, né? Porque o juiz, depois que conhece um perito que faz os trabalhos, pega a confiança, difícil ele mudar, né? Mas pode acontecer, né? Mas é assim que funciona. Bom, tem alguma dúvida em relação a como é que funciona essa questão de perícia oficial, judicial, né? Esse trânsito aí, tranquilo, né, gente? Bom, Tranquilo. o parecer técnico extrajudicial, então, além de nós termos lá o perito oficial, o perito judicial, né? E que é um especialista, temos aí o perito também pode aparecer quando solicitado para fazer uma perícia extrajudicial, né? Esteja fora do âmbito da justiça, né? Então, pode ser uma empresa que contrata um perito para poder, enfim, tecer um laudo lá do nível de degradação da empresa que ela pretende adquirir, né? Pode ser que enfim, uma empresa contrate o perito para poder verificar o impacto, né, ambiental num determinado projeto que ela está para implementar, né? Então, convida aí um perito para poder fazer uma análise, né, do impacto ambiental daquele projeto, né? Então, assim,
não falta, como se diz, situações para que o perito ambiental possa atuar, né? O que falta mesmo é responsabilidade das empresas e do governo no que se refere à questão ambiental. Então, o parecer técnico extrajudicial é resultado, né, de esclarecimento técnico emitido por um profissional legalmente habilitado sobre o assunto de sua especialidade relativa ao fato controverso. Bem, existe o que a gente chama de laudo pericial e o laudo técnico, né? O laudo pericial, o laudo técnico é o resultado final, né, do trabalho, né, executado, a fim de promover ou para o juiz, né, ou para a parte interessada, o que de fato ele conseguiu observar, né? Então, o laudo é um compilado, né, de todas as informações e é considerado a prova final que vai ser julgada pelo juiz responsável, né, se for uma demanda judicial, e por meio dele o juiz vai analisar a extensão do dano causado e a pena a ser tomada, né? Ou seja, com base naquele laudo, que ele vai verificar a extensão do problema para que ele possa aplicar algum tipo de penalidade, né? Ou não, né? Laudo pericial, laudo técnico, quesito. Bom, como é que é feito um laudo pericial? A gente vai ver aqui em situações de um estudo de caso, como é que a coisa basicamente funciona, né? Mas o certo é que os laudos trabalham sobre a perspectiva de quesitos, né? Quesitos são como se fossem perguntas mesmo, né? Que facilitam, para facilitar qual a necessidade, por exemplo, que o juiz tem para tomar uma determinada decisão. Então, o perito assistente ou mesmo o perito oficial, né, ele elabora quesitos, né, que são perguntas, claro, pertinentes à demanda, né, que está sendo trabalhada, como forma de facilitar até a redação, né, do que está sendo observado naquele tipo de demanda, né? Então, as partes interessadas têm a prerrogativa de fazer perguntas. Nós vamos ver aqui um caso prático, né, nesse sentido, aonde são anexadas aos autos, né, direcionado ao perito judicial, com o objetivo de esclarecimento dos fatos circunscritos à produção de provas periciais, né? O certo é que a resposta tem que ser muito cuidadosa, senão, aquele negócio, né, o que você acha que pode vir para, né, e dependendo da parte que você está representando, né, a resposta sobre os quesitos tem que ser muito cuidadosa, cientificamente bem postuladas, para não ir contra você mesmo, né? Então, resposta é um negócio danado. Tem que ter muito cuidado como é que você responde, porque às vezes você está te colocando numa situação ainda pior, né? Muito bem, por isso que o perito tem, enfim, tem toda tem que ter uma experiência tremenda no que se refere à redação de texto técnico, né? Muito bem. Existem normas, né, de conduta do profissional, obviamente, né? No caso da contabilidade, nós temos lá uma resolução, duas resoluções, na verdade, a 1243 e a 1244 do Conselho Federal, que dispõe, né, sobre as normas de perícia contábil e a forma de atuação do perito contador e o assistente técnico na realização de perícias contábeis, né? Então, existem normas específicas que tratam da questão do trabalho de execução do perito contador, né? Muito bem. Então, normas de conduta profissional. Então, nomeado pelo juiz, o perito judicial atua como auxiliar da justiça, assessorando o magistrado na formação do seu convencimento. Trata-se de uma pessoa de confiança que produz, no final, trabalho de laudo pericial. A responsabilidade do perito, né, sobre as informações prestadas por ele, de sua forma de atuação, na produção de prova pericial, são tratadas no Código de Processo Civil, no artigo 148, e ainda nos artigos 464 e 479, respectivamente, né? Então, quando se trata de uma perícia, seja ela contábil, ambiental, seja em qualquer área que for, o
Código Civil, né, ele tem os artigos que demonstram qual que é o que deve ser observado, né, nessa perícia para que ele dê substância, né, que de fato o laudo possa assessorar o magistrado a poder se convencer, né, daquilo que está sendo oficializado ali, né? Então, tem os artigos aí do Código Civil que tratam de como é que deve ser produzido esse laudo. Bom, vamos aos estudos de caso aí. Eu extraí do próprio livro texto, né, da disciplina de contabilidade social ambiental, os nossos exemplos aqui, que estão, por sinal, tão bons, tão fáceis de serem entendidos, né? Claro que na complexidade de uma perícia de fato, né? Imagina aí o perito que foi analisar aí o rompimento dessas barragens, né, que houveram aí, né? Claro que tem uma situação de alto grau de complexidade até se encontrar, né, o que de fato ocorreu para que a barragem pudesse ter sido rompida, né? Quer dizer, são muitos fatores que provavelmente devem ter contribuído para que o perito possa chegar nessa conclusão. O fato é que se fala muito na área de questão ambiental é que quando o perito é chamado, o fato já ocorreu. Então, chama o perito depois que a barragem se rompeu, chama o perito depois que o rio está poluído, chama o perito depois que, enfim, o estrago já foi feito, quem causou o incêndio, chama a perícia ambiental lá, o corpo de bombeiros lá, para poder verificar quem foi o causador do incêndio. Já está tudo destruído, pô. Chegamos atrasado aí, já está tudo feito. Então, o trabalho de perícia, nesse ponto, ele é um trabalho pós-evento, né? Então, e cada evento tem circunstâncias diferentes, né? Então, por isso que necessita do perito aí. Vamos ver os estudos de caso que a gente tem disponíveis aqui. Bem, temos lá. A Petrocapixaba é parte de um processo judicial por contaminação do solo em uma de suas áreas de exploração. O juiz do processo nomeou um perito judicial ambiental para que ele faça o delineamento, deslinde da questão, né? Resolva a questão, emita um parecer sobre aquele processo. Então, os contadores da companhia decidiram contratar um assistente técnico para representar a empresa na controvérsia instaurada, né? Porque tudo acaba esbarrando um pouco mesmo na contabilidade, né? Só que aí, claro, os contadores, né, da companhia não têm as habilidades e competências aí para poder tocar uma ação judicial que envolva uma questão ambiental, né? Eles vão ser parte do processo, mas para que eles possam, enfim, de forma consistente, apresentar alguma justificativa, né? Se é que tem justificativa, eles contrataram aí um perito assistente, né? Para que ele possa representar a empresa nessa demanda judicial. A situação é essa. Ficou clara aí a situação, pessoal? Ficou, tá tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Então, a empresa de assessoria ambiental Inova Mundo foi contratada para representá-la na demanda judicial. A empresa indicou, então, né, um assistente técnico, um engenheiro ambiental, lá que faz parte do quadro da empresa, né, para representar a Petrocapixaba, e a ele caberá a elaboração do laudo técnico ambiental. Então, assistente técnico, perito assistente técnico, é que fica responsável em elaborar o laudo ambiental, que servirá de prova técnica da demanda enfrentada pela Petrocapixaba. É como se fosse o controverso em relação o perito oficial lá indicado pelo juiz, e ele vai fazer a chamada contraprova, né? Nem sempre, né? Às vezes é difícil de tirar a prova, mas ele vai fazer esse papel, né? É como se fosse mesmo, por isso chama perito assistente, né? É porque ele vai assistir o que de fato vai ser tratado naquela ação,
né? Ele vai assistir o processo e, claro, né, vai combater, quando for o caso, enfim. Nós vamos ver um exemplo aqui bem legal nesse sentido. Bom, então, o perito juiz, o também engenheiro ambiental, é quem será... Não, aqui, deixa eu acrescentar aqui. Esse slide aqui está faltando. O juiz indica ambiental. Certo. Então, o perito juiz indica o também engenheiro ambiental, da sua confiança lá, né? Que é quem será o responsável pela elaboração do laudo pericial judicial. Peraí. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Anteriormente, a gente viu, o perito assistente vai emitir o laudo técnico ambiental, né? E o perito judicial, ele vai emitir o laudo pericial judicial sobre a demanda instaurada. Né? Vamos lá. O perito assistente poderá concordar ou não com o laudo pericial. Se porventura entender que esse documento não atende os requisitos, conforme aí o que determina lá o Código 473, né, do Código de Processo Civil, ele pode contestar, obviamente. Ele pode concordar ou não, se caso o laudo pericial judicial não tiver a contento conforme determina aí o Código de Processo Civil. Então, eu coloquei aqui, ó, qual que é o laudo pericial, o que deve conter um laudo pericial. Aí a gente está falando, é ambiental ou não ambiental? Laudo pericial, de um modo geral. Então, o que ele fala lá? O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto, né, da perícia, obviamente, análise técnica ou científica realizada pelo perito, né, quais foram, né, as bases científicas e técnicas que ele utilizou para dar, né, respaldo à decisão que ele vai tomar, indicação da metodologia utilizada, né, que método que ele utilizou, né, para poder demonstrar, né, o porquê, né, de ter chegado àquela conclusão, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, né, quer dizer, o laudo tem que responder, né, os quesitos, né, que são aqueles questionamentos, né, que o juiz coloca. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, né? Isso que o laudo pericial ele tem que ser para que todo mundo possa entender, né? Sai da fala robusta, né? Do jurídica, né? E tem que ser um laudo bastante simples, para que o juiz possa entender, para que as partes possam entender, para que o julgamento seja o mais justo possível, né? É vedado o perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Ou seja, o perito trabalha puramente com a técnica, né? Ele pode até ter um posicionamento pessoal ou uma perspectiva dele, né, enquanto profissional, pelo conhecimento dele, sobre determinado fato, mas ele tem que responder e direto ao ponto, conforme colocado pelo quesito. Não tem que viajar na maionese e procurar aí alguns outros elementos para dar corpo, né, àquela perícia. Não tem que fazer isso. Tem que responder tecnicamente o que está sendo solicitado ali. Não tem opinião pessoal ali para ser colocada. Não cabe, né? Para o desempenho da função, o perito assistente técnico pode valer-se, né, de todos os meios necessários. E aí vai, né? Aspecto testemunhal, né? Obter informações, documentação com terceiros, enfim, laudos, planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias. Quer dizer, tudo que for, né, tiver dentro da perspectiva da demanda pode ser incorporada, pode e deve, né, ser incorporada ao laudo pericial. Muito bem. Bem,
perito do juiz entendeu que, por questões de objetividade e celeridade processual, não deveria elaborar um laudo. Aí nós já entramos no estudo de caso. Eu acho que essa aqui... Parará. Só um instantinho aí, turma boa. Esse slide aqui está fora do... Peraí. Tá aqui. Só um minutinho. Ok. Então, aí, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Nós tínhamos essa demanda aqui da empresa Petro Capixaba, que foi intimada, né, pela Justiça deixa eu colocar no... Foi intimada pela Justiça, considerando que ela havia provocado lá uma contaminação do solo, né? Então, o juiz contratou um perito judicial, indicou um perito judicial, e a empresa contratou uma empresa de assessoria para que pudesse contrapor a questão da demanda jurídica. Muito bem. Aí temos lá, começamos a apresentar aqui os quesitos, né, formulados pelo assistente técnico aí, ó. Queira o nobre perito detalhar as condições, as competências técnicas que o capacitam para a realização dessa perícia judicial subjúdice. Pessoal, isso é um quesito muito comum quando se trata de uma demanda muito específica. Sabe por quê? Porque o que acontece? Normalmente, é o que nós falamos, né? O juiz tem total autonomia de contratar, de indicar, né? Não é, a expressão não é contratar, de indicar o perito para executar aquele laudo, né? Para fazer aquele tipo de trabalho. Ele tem total autonomia. Em função exatamente dele ter total autonomia, pode ser que o juiz não indique o profissional mais adequado, né, para determinado tipo de demanda, né? Então, é muito comum a outra parte pedir que o perito detalhe, né, quais são as suas competências técnicas, para que realmente até a outra parte entenda que, bom, estou trabalhando aí com um profissional que vai ser totalmente independente, né? Ele não quer defender nenhuma parte, nem a parte do governo, nem a parte nem uma outra parte, desculpa, nenhuma das partes. Ele quer que o perito faça o detalhamento técnico sem ir para lado nenhum, né? Então, é comum que o perito assistente faça essa pergunta. Qual foi a resposta aí do perito judicial? O perito se negou a responder esse item por entendê-lo como ofensivo. Bom, a gente está vendo aqui um estudo de caso, né, gente? Uma perspectiva, assim, que normalmente não é comum, né? Obviamente que é interesse do perito judicial responder essa pergunta, até para mostrar, né, toda a sua capacidade, né, todo o seu currículo, né, para tornar o laudo dele mais confiável, não é verdade? Você é um bom profissional, obviamente você quer mostrar seu currículo, vocês concordam? O que vocês acham? Claro. O que vocês acham dessa resposta? Claro que tem algo errado aí, né? Você está fazendo um trabalho, principalmente para o juiz, até para o juiz, né? O juiz que te indicou, falou, mas o cara nem quis se mostrar aqui, aí me complicou também. Muito bem. Há um outro quesito aí, ó. Na opinião do nobre perito, os motivos que o levaram ao derramamento de óleo por parte da Petro Capixaba na área em questão foram intencionais ou acidentais? Aí a resposta do perito, na minha opinião, foram intencionais. Uai, tá bom. Então tá bom. Foi intencional, pronto, acabou, né? Então é uma resposta que a gente está vendo que é uma resposta extremamente vaga, né? Que não apresenta aí nenhuma argumentação, né? De por que ele chega nessa conclusão. Enfim. O perito ainda soube, né? Então, o perito judicial
soube pelos noticiários que as ações da PetroCapixaba, no último ano, tiveram uma queda acentuada na Bolsa de Valores. Por isso, deduziu e achou necessário colocar as informações no laudo pericial, associando o derramamento de óleo como descaso por suposta economia de recursos por parte da empresa. Porém, ele não tem certeza desses fatos, né? Tá meio que grifado aí, porque aí contém uma irregularidade importante, né? Primeiro, não se tem que deduzir ou achar nada, né? O perito não tem que achar ou deduzir, ele tem que identificar, e se ele não consegue identificar, não é para ser colocado no laudo, né? Quer dizer, o laudo é para dar prova, né? Não é para criar mais dúvida, não, né? Você apresenta um laudo para o juiz, onde, nossa senhora, em vez de me ajudar, ele está piorando a coisa, está colocando mais dúvida ainda no processo. Então, não é esse o papel do perito. Por isso que a redação de um laudo técnico pericial, ela realmente tem que ser feita com um profissional muito habilitado, porque ele tem que colocar ali a exatidão dos fatos, né? O que de fato ele entendeu, né? Não pode gerar dúvida. E nesse caso aqui, o cara, né, esse perito aqui, falhou mais uma vez, né? Porque ele não tem certeza dos fatos e coloca uma questão, enfim, uma análise pessoal no laudo pericial. Bom, outra situação, né, que o perito do juiz também entendeu, né, que por uma questão de objetividade e celeridade processual não deve elaborar um laudo muito extenso com muitas informações, por isso foi direto na chamada parte 2 do laudo, né, a parte mais conclusiva, o qual trata apenas do resultado da apuração. Procurando ser sucinto, ele apenas elencou o resultado das apurações, não demonstrando no laudo as fórmulas e a metodologia de cálculo efetuadas, né? É mais um problema aqui, né? Porque a gente viu lá no artigo 473, né, do processo de Código Civil, que ele cita que o perito tem que, né, quando necessário, em casos assim, né, de agressão ao meio ambiente, derramamento de, enfim, com certeza você vai precisar de fazer, né, ter elementos, né, e essa objetividade e celeridade não cabe aqui, né? Você tem que ser correto, né? Buscar os elementos que consiga provar que houve ou não, né, um erro, né, um dolo naquele processo lá. Então, objetividade e celeridade nem sempre cabe para laudos periciais. Aí depende muito da demanda. Vocês imaginam como deve ter sido o laudo pericial desse derramamento aí da Vale, né, desse processo aí da Vale do Rio Doce, que está até hoje ainda, enfim, percorrendo a justiça aí, né? Vai ser um laudo gigante, né? Muito bem. Então, pergunta-se, com base nesses tópicos apresentados no laudo pericial, elaborado pelo perito judicial, considerando ainda, né, o que está disposto lá nos artigos 473, qual será a sua forma de atuação nos autos? Você, perito assistente. Se você fosse um perito assistente, como é que você atuaria em relação a esse resultado? Você concordará com o laudo pericial ou refutará, ofertando impugnação para os tópicos alencados? O que vocês acham aí? Então, diante disso aqui, diante das prerrogativas aí para a realização de um laudo pericial, o que vocês acham que aconteceu aí em relação a essa demanda aí? Está tudo certo? Vocês concordam e vão para a mensuração da multa ou não? Alguém? Turma, como é que é? TSS não chegou não, pessoal. E aí, o que vocês acham? Pode falar. Esse terceiro parágrafo, ele fala, né, que para desempenhar suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários. Exato.
né? Então, no caso, neste caso, ele vai se valer dos meios dele, não é não? Dos conhecimentos? Não, com certeza, exatamente. O que a pergunta é o seguinte: com base nisso que a gente apresentou aqui, ó, nesse estudo de caso aqui, você acha que o perito judicial, ele, enfim, ele observou esse artigo aqui para emitir o laudo ou não? Não, ele não teve assim, essa observação tão minuciosa, né? É isso mesmo. Ele não observou que está sendo o que é Isso. obrigatório, né? Porque isso É. aqui, ó, é obrigatório. Quer dizer, o juiz vai se basear, né? Nessa, o juiz e o perito assistente lá da empresa, né? Vão se basear nesse Ele não levou em artigo aqui. consideração, né? Assim, a fundo. E vamos basear nesse artigo aqui para poder impugnar ou não o laudo, né? Nesse caso aqui, a gente viu que as respostas, né, dos quesitos formulados pelo assistente técnico para o perito judicial foram todas elas muito vagas, né? Isso. Então, quesito formulação de assistente técnico. Primeiro pediu para ele detalhar quais são as suas competências técnicas. Aí ele falou, ele não detalhou porque achou que isso era ofensivo perguntar. Segundo, pediu a opinião dele se ele entende que o que levou ao derramamento de óleo, se foi intencional ou acidental. Ele disse só que foi intencional, mas também não apresentou nenhuma justificativa para a resposta dele. No terceiro momento, ele buscou lá uma notícia no jornal e colocou aquilo como sendo, como se a argumentação dele sobre essa notícia ajudasse o juiz a tomar uma determinada decisão, sem que ele nem tenha certeza, né, daquilo que está sendo publicado. Enfim, nada ele tinha como comprovar, né? É jornalístico, né? É jornalístico. E por último, né, ele justificou, né, que ele não apresentou nada disso porque ele foi objetivo e célere, né? Queria que o processo andasse mais rápido. Bom, não é assim que funciona, né? O processo tem que andar mais rápido mesmo, né? Mas você tem que apresentar provas, né? Foi o que não aconteceu. Então, é isso, né? Então, você concorda com o laudo pericial ou refutará, ofertando impugnação para os tópicos alencados? Acho que nós Se eu fosse o perito assistente, obviamente, eu ia buscar a impugnação do relatório, correto? Correto. Então, vamos buscar aqui uma outra tela aqui, ó, que tem isso mais de forma mais detalhada. Vamos lá, nesse exemplo nosso aí. Solução. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética que ocorreu quando o perito do juiz elaborou o laudo pericial ambiental sobre a contaminação do solo lá da Petrocapixaba. Então, primeiro, o perito entendeu ser objetivo e célere e partiu direto para a parte 2, que tratam apenas do resultado da apuração dos fatos lá. Resposta, né, ao quesito. Olha a resposta do perito assistente aí, ó. Excelência. Com a data vênia, esse assistente técnico discorda do laudo pericial apresentado pelo perito judicial conforme a argumentação a seguir. Conforme disposto no artigo 473, o laudo pericial deverá conter exposição dos fatos, exposição do objeto da perícia, o que não tinha, análise técnica ou científica realizada pelo perito, não tinha, método utilizado, né, esclarecendo o demonstrado, demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área e com conhecimento do qual se originou. Ocorre que o expert apresentou um laudo pericial apenas na segunda parte, a das conclusões, ou seja, apenas o resultado das apurações. Portanto, o laudo pericial está incompleto, já que faltaram os relatos do trabalho do campo, objeto da perícia, o desenvolvimento do trabalho, e aí vai, né? Metodologia aplicada. Nos aspectos apontados, o laudo pericial não está inconclusivo, pelo que deverá ser refeito, e aí nos resta a impugnação.
Bom, isso foi resposta ao primeiro quesito. Ou seja, está clara a resposta, né? E, de fato, foi isso que ocorreu, né? Ao segundo quesito aí, ó. Em relação ao quesito formulado pelo assistente técnico, né? Que tem o nome aí de Florentino Batista, vou até tirar aqui, ó. Ele falou lá, ó. Queira o nosso perito detalhar as competências técnicas. E o cara não detalhou, né? Aí qual foi a resposta ao quesito? Com a devida vênia, esse assistente técnico discorda do laudo pericial, quando o perito judicial se nega a responder às suas competências técnicas para a realização do trabalho na lide. Ou seja, aí ele cita aqui o artigo que pede para que ele tem que ofertar essa resposta, né? Assim, doutor juiz, entendemos que a ré merece uma resposta adequada ao quesito elaborado para melhor elucidação dos fatos. Então, segundo contraponto aqui do perito assistente. Ao terceiro, motivos que levaram ao derramamento do óleo foram intencionais ou acidentais. O cara só falou que foi intencional, né? Aí qual foi a resposta do perito? Com a devida vênia, esse assistente técnico não concorda com o laudo pericial. Aí ele faz a fundamentação aqui, ó. Não basta apenas o perito informar que o dano causado foi intencional. Ele deve indicar, né, os motivos que levaram a esse fato. Obviamente, né, gente? A perícia está lá para isso, né? Penúltimo aqui, ó. O perito ainda soube pelo noticiário que as ações da Capixaba no último ano tiveram uma queda. E aí ele deduziu e achou necessário colocar isso no laudo técnico. Aí a resposta, como é que foi a resposta aí do assistente? Com a devida vênia, esse assistente técnico não concorda com o laudo pericial. É vedado ao perito ultrapassar os limites da designação. Está lá no parágrafo 2º do artigo 473 do CPC. Né? Extrapolou os limites da situação. Então, realmente extrapolou. Ninguém pediu para ele a opinião lá, se a ação da companhia caiu por esse ou aquele motivo, né? Ele foi além do que necessário. E, por último, o perito achou por bem não anexar no laudo o parecer da Companhia Ambiental do Espírito Santo. Esse, sim, era uma situação importante. O parecer lá da Companhia Ambiental do Espírito Santo. Aí o perito assistente respondeu, com data vênia, esse assistente técnico não concorda com o laudo pericial. Podem valer-se de todos os meios necessários. Ou seja, ele deveria ter anexado esse parecer para dar substância ao relatório da perícia, né? E que isso não ocorreu. Bom, diante de tudo isso, né, de todas essas negativas, tá aí, ó. Desta feita, esse assistente técnico solicita que o doutor juiz que o laudo pericial seja refeito nesse aspecto, portanto, resta impugnação, né? Resta impugnado conforme nossa fundamentação. Bom, quase vergonhoso aí para o perito judicial ter um parecer desse, né? Ter uma resposta de quesito do perito assistente desse jeito, né? Ou seja, contestou tudo, contestou corretamente, e aí provavelmente o juiz vai fazer a leitura disso e vai impugnar o relatório e indicar um novo perito para poder fazer essa perícia. E isso não é tão incomum não, viu, pessoal? Então, depende. Por isso que, quando chega no aspecto de perícia, principalmente perícia judicial, os dois lados têm que estar com pessoas muito habilitadas, porque qualquer deslize, qualquer ato falho aí, né, na redação desses laudos, pode dar para outra parte a possibilidade de impugnação, e isso não é bacana, né? Isso não é bacana. Obviamente, né, que os peritos mais experientes, né, estão acostumados, né, a um buscar impugnar o ato do outro, né? Por isso que é uma demanda judicial, né? Se todo mundo concordasse com tudo, não estaria na demanda judicial. Então, é comum a discórdia. Mas, por isso que o perito judicial ele tem que realmente estar muito preparado para apresentar as provas necessárias para que o assistente não tenha como, pode não concordar, mas difícil que o juiz, em algum momento, possa
ser contaminado aí pela retórica do perito assistente, considerando que o judicial está totalmente embasado ali nas provas. Né? Tá aí, né, gente? A CPI aí, ó. A CPI da Covid também é um bom exemplo, né? Diz que falta de prova não é, né? Então, que o laudo que está sendo entregue aí para o Ministério Público, né, está totalmente embasado. Então, vai ser muito difícil lá. É um caso, né? O procurador da República lá engavetar esse laudo, esse parecer, né? Esse relatório final aí da CPI, né? Porque a informação que a gente tem é que ele está totalmente embasado nos fatos. Mas aí aquele negócio. Cabe aí ao juiz definir sobre o que ele está fazendo a leitura. É isso? Muito bem. Bom, vamos a um outro estudo de caso aqui, ó. Que trata deste assunto aí, ó. Bom, aqui nesse caso aqui, é um outro processo, né, na área ambiental, e que a ideia é que a gente verifique, assim, quais foram, né, os passos, né, que devem ser seguidos por um perito quando lhe é solicitado a emissão de um laudo pericial, né? Então, temos aí, ó, observa os procedimentos periciais adotados pelo perito Nelson Formigão, ó, isso é sugestivo, hein? Nelson Formigão, no processo X da 15ª Vara Civil de Belo Horizonte, em que figura o Ministério Público, quer dizer, o Ministério Público é o autor da ação, versus a Companhia Mineradora Vale de Ferro, que é a RE, considerando os 8 passos dados pelo perito judicial, senhor Nelson Formigão, nas suas apurações, classifique cada procedimento de perícia judicial adotado pelo perito. Bem, que é uma demanda impetrada pelo Ministério Público, que é o autor da ação, movendo aí contra a mineradora Vale de Ferro, um determinado processo aí. E aí a gente vai ver qual que é a ordem cronológica que o perito deve observar em relação a essa demanda aí. É isso. Então, vamos lá. Perito judicial, que é um engenheiro ambiental, em sua apuração do processo X, teve em sua apuração os seguintes fatos em ordem cronológica. Vamos lá. Primeiro fato. No dia 5/3, ele foi até o local para verificar os possíveis impactos e fotografar a área contaminada, recolhendo material para exame de laboratório. Né? Então, a gente vai ver aqui qual foi a sequência, né, que o perito adotou antes da emissão do laudo. Então, como é que a gente classifica esse procedimento? Então, aqui o que seria? Ó, verificar possíveis impactos e fotografar a área contaminada. Né? E pedir o exame laboratorial lá da água lá, que está contaminada. Então, aqui o perito adotou o procedimento pericial de vistoria. Então, o termo dado aqui é de vistoria, quando ele vai no local para poder verificar sobre o fato ocorrido, né? A diligência que objetiva é verificar. O que é a vistoria? Diligência que objetiva é a verificação e a constatação da situação e estado, coisa ou fato, de forma circunstancial. Ou seja, faz uma vistoria sobre o que de fato está sendo apresentado, né, na demanda, faz sentido se o fato realmente ocorreu. Muito bem. Então, o termo aqui, para essa classificação seria vistoria. Vou colocar aqui em caixa alta. Pronto. Vamos lá. Isso foi no dia 5 de março. No dia 7, ele prestou-se a entrevistar moradores e ribeirinhos que denunciaram o vazamento de produtos químicos e tóxicos. Então, ele fez entrevistas aos moradores e ribeirinhos, as pessoas que é a outra parte que denunciou, né? Quem denunciou.
Como é que se classifica esse procedimento lá para o perito? Aqui o perito adotou o procedimento pericial da indagação. Indagação. Vou colocar aqui em caixa alta também. 12. Que é a busca de informações mediante entrevista com os conhecedores do objeto ou de fato relacionados à perícia. Bom, então ele fez a vistoria, depois ele fez a indagação. Vamos lá para o dia 24 de abril. Ele analisou os resultados dos exames laboratoriais, ou seja, aí ele tem uma base, analisou os resultados dos exames. Vou colocar em vermelho. Pronto. E no dia 2/5, que a classificação desses dois atos aqui é uma só. O perito judicial, com a sua equipe, juntou todas as provas, né, entrevistas, plantas, exames laboratoriais, enfim. Examinaram com acurácia, de forma a produzir o resultado da perícia ambiental. Então, aqui que, de fato, essa parte aqui, ó, é que é a parte mais cuidadosa, que leva um pouco mais de tempo, né? Que é a análise dos resultados que ele apurou, né? Então, aqui o perito adotou o procedimento pericial da investigação. Então, vamos colocar em caixa alta aqui a investigação. Aí ele passa a investigar, né? Todos as evidências, né, que ele buscou lá para trazer o laudo que está oculto para qualquer necessidade, né? Circunstância. No dia 15/6, ele busca evidência pericial apurada, ele determinou o ocorrido na área contaminada. Então, o que são as evidências periciais apuradas? Ou seja, ele já está chegando ao resultado final, né? Aqui o perito adotou o procedimento pericial de arbitramento. Então, aqui, ó, ele entra na fase do arbitramento. Depois de tudo analisado, ele já tem os dados necessários para emitir aí um parecer, né? Ó, ele vistoria, ele faz indagação, ele investiga, aí ele parte para o arbitramento. Na sequência, o perito qualificou e quantificou fisicamente os passivos ambientais resultantes da contaminação da área. Aqui, ó, ele já entra no processo de tamanho e qualidade, né? O que de fato representou essa contaminação, né? Aqui o perito adotou o procedimento pericial da mensuração. Aí ele começa a analisar em termos de valores. O que isso pode ter representado. Espera só um minutinho. Só descer isso aqui. Aí. Ele quantificou e qualificou e mensurou aí o ato de qualificação, né, a qualificação física das coisas, bens e os direitos daquela determinada obrigação. Na sequência, no mesmo dia aí, ó, o perito estabeleceu monetariamente os valores dos passivos ambientais. Então, ele já definiu quanto custa isso, né? Quer dizer, para reverter esse processo, ou às vezes nem reverter, né? Para minimizar o efeito, né, dessa contaminação, ele quantificou aí o valor monetário desse efeito. Aqui o perito adotou o procedimento pericial da avaliação. Ele já entra para avaliar esse impacto e se o que ele mensurou é capaz de resolver, né, ou minimizar o efeito do problema, né? Muito bem. O ato de estabelecer o valor das coisas, os bens, direito e obrigação. E, por fim, ele fecha o laudo, assina o laudo e protocola no fórum, né? No cartório lá de onde originou a ação, né? Então, aqui o perito adotou o procedimento pericial da certificação, que é onde ele atesta
as informações, né, que foram trazidas pelo laudo, ou seja, das caras, né, do laudo pericial, certificando-se, conferindo, né, o caráter de autenticidade pela fé pública atribuída a esse processo, né? Mesmo porque, se a gente fala aí, depositou isso no cartório, é fé pública, né? Quer dizer, está mostrando para a sociedade o resultado da sua perícia. Então, quais são os passos aí de uma não só perícia ambiental, mas qualquer outra perícia, mas principalmente ambiental, que passa por essa questão de vistoria, ir em loco, né? Tirar foto, essa coisa toda, né? Fazer exame. Então, a sequência é essa: vistoriar, indagar, quando for o caso, investigar, arbitrar, mensurar, avaliar e certificar, né? Que é o ato final do depósito do laudo lá na Justiça. Muito bem, pessoal. Quando a gente pensa... Bom, aqui, claro, é didaticamente falando, mas tem perícias que levam muito tempo para serem elaboradas, né? Aí vai depender do tamanho dessa demanda e o juiz é que vai determinar, né, o tempo necessário para que seja apresentado o laudo, né? Obviamente, o perito também pode pedir uma prorrogação, né, para apresentar o laudo, ou seja, o juiz delimita um tempo, né, para ele iniciar os trabalhos e apresentar o laudo, e no andar desse tempo, se porventura o perito identificar que o tempo foi pouco, ele pede prorrogação para apresentar o laudo posteriormente. É como tudo acontece na justiça. Se o tempo não foi suficiente, e em alguns casos não é suficiente mesmo, né? As provas vão sendo coletadas, né? O processo vai até abrindo mais, né? É necessário um tempo maior. Muito bem. Ficou compreendido, pessoal? Um exemplo simples, mas bom, né? Ficou sim, bem detalhado. É simples, mas é o que é. Olha, turma boa, isso é perícia ambiental. O nosso conteúdo de hoje, né, é esse. Nós não temos mais onde explorar esse conteúdo, não. Quer dizer, pegamos aqui os conceitos preliminares, os fundamentais aí para a perícia, o que é, o que não é. Pegamos 2 exemplos aí para a gente poder enxergar, né? Então, em relação ao tema e o tópico, é isso que a gente tem para tratar aí, certo? Uma aula mais curta, mas não tem onde eu esticar esse conteúdo, não, né? Ok, pessoal? Tá tranquilo. Ok. É o tema, né? É um tema mais curto mesmo, não tem onde a gente esticar o tema, não. Eu vou só lembrar para vocês aqui, ó. Eu vou postar esse material, já vou fazer isso aqui agora, tá uma sobra de tempo importante aqui, dá para eu fazer. Deixa eu só abrir aqui agora o nosso calendário, só um minutinho. E já na semana que vem temos aí uma parcial 2, né, para ser feita. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Estão visualizando o calendário? Sim. Subiu aí? Nós estamos aqui, ó. 22 de outubro. Não, desculpa. 29. Unidade 3.3, perícia ambiental. Aí, na semana que vem, temos que fazer a nossa avaliação parcial 2. E aí, essa é daquela forma, ela não fica aberta o dia todo, não. Ela só fica aberta no nosso horário de aula. Então, às 8h45 da semana que vem, eu vou abrir aqui, vou estar aqui na sala, enquanto vocês fazem a avaliação. E, na sequência, eu já deixo a publicação do gabarito. Ok? Já está formulada, já está até publicada, não deve estar aparecendo para vocês não, mas são 10 questões, e aí envolve todo o conteúdo que a gente viu agora. Ok? Até agora, né? Inclusive essa questão de perícia também. Certo, pessoal?
Beleza. Ô, Tadeu, Oi. ainda pode mandar para você o exercício, porque eu não terminei de fazer, não. Aquele da... É aproveitar o restinho da aula. Pode. E sim, ótimo. Aquele de apuração do resultado, né? A Osanira também não apresentou. Eu não sei não, mas eu acho que eu devo ter publicado esse exercício, não? Mas, enfim, não tem problema. Para enviar na última aula, eu perguntei, você não disse Oi? que era. Eu falei que não precisava nem de me enviar. Viu, Ana? Pode fazer, Era mas só para fazer mesmo, né? Não, eu acho que ali a apuração dos resultados, né? É uns dados próximos ao que a gente tinha feito juntos aqui na sala de aula, era só mesmo para vocês apurarem e ter um momento aí dessa prática aí, né? Tá. Eu acho, vou até me confirmar aqui, eu acho que eu já até apresentei o resultado pronto, tá? Deve estar publicado lá na sala, no AVA. Mas não tem dúvida, pode fazer, qualquer coisa você pode mencionar aqui, né? Eu vou até conferir lá se ele está no AVA publicado. Se ele não estiver no AVA... Oi? Eu estou olhando o AVA aqui. Você está olhando? Olha aí se ele já está publicado aí, olha aí. Ele vai estar na aula, na unidade... Ué, é na 7, né? Que é a aula anterior a essa, não foi? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu fazer juntos aqui, peraí. Só um minutinho, vamos confirmar aqui, peraí. Só um minutinho. Pós-aula 7. Deixa eu ver aqui. Ok. Pós-aula 7B. Aqui no meu está aparecendo só aquelas questões de múltipla escolha. Aqui, ó. Esse aqui foi o que nós fizemos. Subiu aí para vocês visualizarem? Estão visualizando? Esse aqui que a gente chegou no resultado de 94.600, certo? Isso. Esse que a gente fez, né? Tá, então é na aula 6, pós-aula 6. Deixa eu só buscar aqui a atividade. Espera aí. Deixa eu ver qual foi a atividade aqui. Atividade. Ela aqui, ó. Certo? Mas ela não está lá, não, ué. Essa aqui, ó. Questão número 1 da... Não, essa aqui você já Não, fez. essa aí já foi eu postei para Não, você. essa aqui já está pronta. Essa aqui está pronta. Pronto. Deixa eu buscar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Estou encontrando ela. Deixa eu buscar ela lá no AVA, então. Peraí. Deixa eu abrir o AVA aqui. Só para a gente balizar a informação, né? Pitágoras. O balanço social está no 6. AVA. Aí na unidade 1 dá 3. Vamos lá. Avaliação oficial, não é? Peraí. Na unidade 2, É a semana de 6. conversa. É a 6, Ana. Deixa eu abrir. Estou abrindo aqui. Vocês estão visualizando? Aqui, ó. A 6. Foi antes da oficial 1.
Não foi? Foi. Pois é, aí está na unidade 3, seção 1. Unidade 3. Não. Unidade 3, seção 3. Não, unidade 2, seção 3. Unidade 2. Isso. Deixa eu só visualizar qual é que está publicada aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Eu pós-aula. Isso, deixa eu ver aqui. Ah, não. Aqui é de 94.600 que eu publiquei. Essa da atividade de vocês não está aqui, não. Ainda não está publicada, não. Aqui, ó. Essa pós-aula aqui, ó, é que está publicada já. Então, a atividade de vocês não está publicada, não. A Bruna se me mandou, não mandou, Bruna? Essa eu mandei para você também, Tadeu. Ah, Tadeu. Você mandou... No seu e-mail. Por e-mail. Certinho. Ô, Ana, pode fazer, Ana, me mandar aqui, então, e eu faço a correção e publico essa aula. Vamos fazer assim, então? Como nós somos poucos, então dá para fazer. Ó. Quem já fez, ótimo, me publica aqui. Me passa pelo WhatsApp, quem já mandou pelo e-mail, e eu faço a publicação dela hoje ainda. Tá. Mando para vocês. Mando para vocês aí, pelo WhatsApp. Por e-mail, não. Vou usar essa ferramenta do WhatsApp, porque ela é mais rápida, mais fácil para mim também. Tá, manda por e-mail, por WhatsApp para a gente, então. Isso, eu já te mando para o WhatsApp corrigida. Mas já que você está com ela aí, a gente tem esse tempinho, faz e me envia, e aí eu faço a correção e envio para todos vocês. Quem já tiver feito também, já quiser me mandar, aí eu faço a correção e já devolvo. Pode ser? Professor, então pode solicitar os alunos que te enviem. Pode. Ok. Você me manda, viu, Bruna? Me manda pelo WhatsApp, que aí eu já devolvo para vocês corrigido. Fechado? Ok. Combinado. Pessoal, então é isso. Então fechamos aí o nosso toque perícia. E aí na semana que vem a gente faz essa avaliação parcial aí. Combinado? E aí a parcial vai entrar a unidade 3, né? Olha, Ana, ela já está até pronta e publicada. Sabe por quê? Porque assim, esse conceito de contribuição ambiental, ele é muito intercalado, assim. É Tem condição tudo, de dividir em unidades, assim, falar unidade 2 e unidade 3. Mas assim, eu vou estar aqui na sala de aula, né? Qualquer dúvida na hora das respostas, lá não tem nada que seja subjetivo, é tudo muito objetivo. Tá. Não tem subjetividade nas respostas, não. Não entra nessa esfera do meio ambiente, não tem essa conotação, não. Ela é bem objetiva mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar aqui para a gente recordar alguns conceitos, algumas coisas. Né? Entra naquela parte, o que é ativo, o que é passivo ambiental, o que é ativo ambiental, tem essa questão, tem uma questão, essa de perícia aí, a sequência da perícia, como é que é feita, é uma outra questão. A parte de apuração de resultados é uma outra questão. Ela é bem objetiva, não traz margem de dúvida nas respostas, não. Bom, assim eu estou entendendo, né? Beleza. Fechado? Fechado. Combinado, turma. Então, aqui, ó, fechamos mais cedo. Um bom final de semana para vocês aí. Qualquer coisa, vocês me acionam. Obrigada. Tchau. Nada, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Semana. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.